boa noite. Desculpe o atraso, a gente estava só fazendo o compartilhamento da tela. Primeiramente, gostaria de agradecer todo mundo que está aqui, né? A gente sabe que é uma correria. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Sena, sou a gestora aqui da empresa Life Saúde. Nós somos uma empresa de prestação de serviço de equipe multidisciplinar, de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, mas nós atendemos todo o estado de São Paulo. Esse projeto que a gente está fazendo hoje da aula, né? Ele faz parte do nosso processo de educação continuada daqui da Life Saúde, onde mensalmente a gente tem treinamentos uma ou duas vezes no mês, treinamentos voltados para físio, fono e TO. Hoje o treinamento é de fonoaudiologia, avaliação fonoaudiológica de pacientes com traqueostomia. A nossa convidada é a nossa RT, a responsável técnica aqui pela empresa, a Silvana. Eu sou a responsável técnica de fisioterapia. Para quem nunca participou dos nossos treinamentos ou para quem já participou, já deve saber mais ou menos a dinâmica. Eu estou deixando aqui no chat para vocês a lista de presença. Então é importante que se preencha, porque dentro de 7 dias é enviado o certificado e o material da aula pelo e-mail que vocês vão estar colocando lá. É uma lista simples, vocês preenchem o nome, telefone, o endereço e a sugestão para um próximo treinamento que vocês gostariam de estar participando com os temas. É através dessas sugestões que a gente vai abrindo a oportunidade de ter novos treinamentos também, tá bom? A aula ela fica gravada, ela é disponível pela nossa plataforma lá no nosso canal do YouTube dentro de 7 dias também. Então eu deixei aqui no chat para vocês também o link do YouTube que dentro de 7 dias, na próxima quarta-feira, a aula já vai estar disponível. Pode ser compartilhada, os treinamentos eles são gratuitos e a ideia é isso mesmo, que a gente possa compartilhar, né, atingir o maior número de pessoas para que a gente possa, né, ter uma troca de experiência. A proposta é essa mesmo, né, que a gente possa conversar, né, passar um pouquinho do que a gente conhece aqui, com o que vocês também conhecem. Então, a ideia é basicamente isso. A Silvana é uma fisioterapeuta já de muito tempo aqui, trabalha com a gente já há um tempo, atua bastante tempo na Fono. assistência domiciliar. Desculpa, fonoaudióloga que trabalha aqui conosco, já atua também na assistência domiciliar aí há muito tempo. Então é sempre um prazer, Silvana. Eu queria te agradecer. Pessoalmente, a Silvana é minha amiga, mas gosto muito, né, quando a gente faz os treinamentos, porque é uma dinâmica muito legal. Peço para vocês, quando vocês tiverem dúvidas, podem colocar no chat, tá bom? E no final a gente acaba abrindo para todo mundo, para quem tiver dúvidas, né? Enfim, fica um pouco mais fácil. Mas à medida que vocês vão tendo alguma dúvida ao longo da aula, pode estar colocando no chat que eu vou passando para a Silvana, né? Silvana, fique à vontade, por favor, né? Boa noite. Eu sou a Silvana, sou fonoaudióloga, sou a responsável técnica da Live Saúde e quero agradecer a Michele por esse convite, porque é sempre maravilhoso, eu adoro compartilhar as informações e, na verdade, é uma troca. Na verdade, eu não venho aqui dar uma aula ou passar conhecimento, enfim, é uma troca mesmo, para as pessoas passarem a experiência que elas têm com aquele determinado assunto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação fonoaudiológica de pacientes com traqueostomia. Bom, então, o que é a traqueostomia? Do que vem a palavra, né? Traqueia, a gente grosseira, áspera, por onde passa o ar. Osto é boca. Então, é como se estivesse falando, e tomia, é como se estivesse falando que é uma abertura para passar o ar, tá? Então, é esse o significado. Bom, muita gente confunde é, traqueostomia, a palavra traqueostomia, com a cânula, porque é diferente. Traqueostomia é o procedimento que é feito. Então, esse procedimento do médico ir lá abrir e tal, isso é a traqueostomia. E você consegue aumentar um pouquinho? O pessoal tá falando que tá muito baixo o volume, Peraí, por favor. melhorou? Melhorou. Aqui para mim Ah, melhorou. então tá bom. Olha, a traqueostomia, então, é o procedimento. Então, muita gente confunde isso. Aquele dispositivo é a cânula, tá? Então, quando a gente fala assim, é que é o jeito de falar, né? A gente fala assim, é, ele vai pôr uma traqueostomia, é, vai pôr uma traqueostomia metálica. Não, ele não vai colocar a traqueostomia metálica. Ele vai fazer o procedimento da traqueostomia
E aí o médico vai trocar por uma cânula metálica, tá? Então, aquele dispositivo é cânula. Bom, então é um procedimento cirúrgico, ele é feito no pescoço, na traqueia, é feito um corte entre o segundo e o terceiro anel traqueal, abaixo da tireoide. Eu vou mostrar para vocês, mais ou menos para vocês terem uma ideia. Ó, então, tem aí o paciente deitado, tá vendo? Tem lá a cartilagem tireoide, tem o cricoide, e aí a traqueostomia que está entre o segundo e o terceiro anel. Então, é feita uma incisão ali, o médico separa músculo, vasos, enfim, insere esse tubo cilíndrico. Dentro dele tem uma espécie de, como se fosse um guia para poder colocar. E aí fica esse dispositivo. Depois é colocado um tipo de fita aqui para prender no pescoço, para não sair, tá bom? Bom, então, como eu falei, é um dispositivo que é inserido na traqueia através desse procedimento aí cirúrgico, tá? Bom, quais são os tipos? Eu vou falar dos tipos básicos, tá? Porque existem outros tipos de cânula, mas que a gente não costuma ver muito. Então, assim, tem tubo T, tem cânula que o cuff, ele é como se fosse uma esponja que ele absorve. Então, assim, tem umas coisas diferentes, mas não é frequente, tá? Você vai ver vez ou outra. O que vocês vão ver muito é a traqueostomia plástica, ou de PVC, a metálica e a de silicone, tá bom? Então, como que é essa plástica? Ela é usada, é utilizada assim para ficar pouco tempo no paciente, tá? Então, se ele, por exemplo, fez o procedimento de traqueostomia, mas é um paciente que tem um prognóstico para sair logo dessa necessidade da cânula, né? Então, é colocado essa que é de plástico ou PVC. E tem a de silicone, que é muito, muito parecida com a de plástico e PVC, muito parecida, só que ela é mais maleável. Ela, ela você consegue pegar e manipular um pouco, ela é mais maleável. A plástica e PVC, elas são mais rígidas. Tanto a plástica quanto a de silicone, elas podem conter em volta desse cilindro um tipo de balão, como se fosse um balão mesmo. Vou mostrar a foto para vocês. Do mesmo jeito que tem esse balão dentro da traqueia, tem um balãozinho fora também. Se o balão de dentro da traqueia está insuflado, está cheio de ar, o de fora também tem que estar, tá? Isso aí significa que a cânula está tudo ok. A gente não pode chegar e apertar com força de uma vez assim o cuff, porque você vai produzir uma pressão maior lá também, porque está ligado, está interligado. E através desse balãozinho que fica fora, que a gente mede para ver como que está insuflado isso. Ó, então aqui, por exemplo, é um tubo, tá vendo? Sil, só Oi. um minutinho rapidinho. Eu acho que só é importante no tópico que você colocou, para não ter dúvida, que, como você pontuou, o que é importante saber também a indicação técnica para o uso. Por isso que depende se ela vai ser de PVC ou se ela vai ser de silicone, né? Então, o diagnóstico do paciente também é um direcionador. Então, pacientes que já têm um protocolo, o paciente ficou entubado, cada hospital tem, cada serviço tem um protocolo, 14 dias. É um paciente que às vezes já tem um prognóstico melhor para desmame, geralmente ele vai para de PVC, como a Silvana falou, né? Dificilmente um paciente ele sai de uma intubação, vai para uma metálica, né? Isso praticamente a gente não vê na prática. Mas é importante que a gente entenda que essa escolha também vai muito do diagnóstico e do prognóstico do paciente, né? É importante que a gente entenda isso também. Então, como eu falei, ele é um tubo, né, cilíndrico. Aqui tem um balãozinho no final dele. E aqui fora tem aquele outro balãozinho que eu falei para vocês, que se aqui dentro tiver insuflado, esse de fora também tem que estar
insuflado. Esse tipo de cânula é muito comum você ver em pacientes de fase aguda. Então, assim, o paciente teve um AVC, precisou ser entubado, passaram-se os 14 dias, não conseguiram tirar da ventilação, então esse paciente vai fazer a traqueostomia, porque existe um protocolo da maioria dos lugares que após 14 dias de intubação sem sucesso na retirada do ventilador, já é indicado fazer a traqueostomia. Por quê? O uso prolongado da intubação provoca lesões na mucosa, principalmente nas pregas vocais. Então, por isso que depois de 14 dias, se o paciente não conseguiu sair da ventilação, ou se ele não tinha condições mesmo, o médico nem tentou porque não tinha condições, ele automaticamente vai fazer o procedimento cirúrgico, que é a traqueostomia. Então, normalmente é isso que vocês vão pegar na fase aguda, quando acabou, por exemplo, de ter alta, ou quando vê no hospital, enfim, tá? Quando vê no hospital, quando acabou de ter alta, é isso. Pacientes que não fazem uso, assim, esse tipo de cânula que tem esse balãozinho, ele é indicado quando, por exemplo, o médico tem receio de que o paciente aspire um volume, por exemplo, de sangue, porque fez uma cirurgia, ou de saliva, porque viu que não está engolindo nada. Então, esse balãozinho, que é o cuff, ele dá uma segurada, porque ele enche, insufla, e aí ele impede que uma quantidade maciça de líquido, seja sangue ou saliva, penetre ali. Isso não quer dizer que ele evita microaspirações. Isso não é verdade. Então, se um paciente está traqueostomizado, com cuff insuflado, ele não vai aspirar uma quantidade maciça, grande quantidade de saliva ou de sangue, mas microaspirações vão ocorrer. Por quê? O tubo, ele é liso e o balão também. E a nossa traqueia, ela não é lisa, ela não é um tubo totalmente liso, ela tem anéis. Então, mesmo que o médico tente colocar, né, bem no meio, entre um anel e outro, nunca vai se ajustar perfeitamente. É um corpo estranho. Então, ali pode passar pequenas quantidades de saliva. Então, não adianta a gente achar que o paciente está totalmente livre disso, livre do problema de microaspiração, tá? Isso daí é um mito, não existe. Bom, e aí existe a cânula, outra cânula de PVC, que não tem esse balãozinho, tá? Quando, por exemplo, é um paciente que está tranquilo, que não é muito secretivo, que não tem sinais de aspiração de saliva, aí eles usam a plástica normal, que não tem cuff, tá bom? Bom, então quando o cuff está insuflado, aquele balãozinho, é para tentar evitar essas aspirações, tá? E uma outra função também é que ele ajuda a criar uma pressão positiva quando o paciente está na ventilação mecânica, para não deixar o ar pegar e escapando pela boca do paciente. Então, quando o paciente está na ventilação mecânica, obrigatoriamente ele está com uma cânula com cuff insuflado, tá bom? Muito bem. O cuff desinsuflado, ele permite que tenha uma passagem de ar ali pela laringe, ele não fica totalmente fechado, tá? E aquilo que eu falei, né, do mito que o cuff não impede microaspiração. Esse balão, ele tem que estar numa pressão que é entre 20 e 30 centímetros por H2O. Só que, para você ter certeza disso, você tem que ter um cufômetro. É um aparelho que mede a quantidade de ar que tem lá dentro daquele balão. E, normalmente, o fonoaudiólogo não tem este equipamento. Quem tem este equipamento, quem manipula nas terapias, nas avaliações, toda essa questão do cuff é o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta, ele tem o cufômetro, ele mede a quantidade de ar que tem lá dentro, ele mede, ele vê se precisa insuflar mais, ou ele vê se está muito insuflado e vai desinsuflar, tudo isso com o cufômetro.
Ah, mas a fono não mexe no cuff? Mexe, a fono mexe. Porém, ela mexe com o objetivo de fazer terapia de deglutição, tá? Então, vou explicar. A gente não vai lá ficar vendo se o cuff está na pressão certinha, a gente não vai precisar comprar lá o cufômetro e tal. Normalmente, o que que nós fazemos? O que nós fazemos? A gambiarra, né? Ai, brasileiro sempre dá um jeitinho, sempre dá um jeitinho. Normalmente, a gente pega uma seringa de 20 ml, conecta no balãozinho do cuff, puxa, deixa conectado. Então, você tirou o ar de lá de dentro, certo? Você vai deixar naquela posição, naquela medida, não vai tirar a seringa. Então, você está tirando a quantidade de ar que tinha lá dentro. Quando você terminar de fazer sua terapia, viu que ele deglutiu, que ele não engasgou, que ele deglutiu com o cuff desinsuflado, que foi tudo tranquilo, você vai voltar para a condição que ele estava, que era o cuff insuflado. Como você vai fazer isso? Você vai apertar o êmbolo da seringa para devolver o ar lá para dentro, tá? É um jeitinho, uma gambiarra. É certo? Não, mas a gente faz, tá bom? Não é certo? Sim, certo, certo não é, mas a gente acaba fazendo, tá? Ô, É, Sil, você falou do cufômetro, na realidade, nem todo serviço, aí a gente vai falar da assistência domiciliar, tem cufômetro, tá, pessoal? Nem o fisioterapeuta, né? Vamos falar na prática clínica. Quem trabalha em hospital, às vezes tem um cufômetro para o andar todo, né? Geralmente acaba, é um equipamento que ele não fica exclusivo para aquele paciente, né? Diferente, às vezes, de um esteto, que fica lá no quarto do paciente. E na assistência domiciliar, pensando em home care, ele também dificilmente ele é disponibilizado. Então, assim, talvez vai ser difícil para quem trabalha com o home care, né? Enfim, tá visualizando um cufômetro, né? Até para nós fisioterapeutas. Então, como a Sil falou, até para nós fisios a gente tem o jeitinho, a gambiarra, que não é o ideal, né? A gente faz uma gambiarra também para poder medir, né? A medida não é fidedigna, porque é feito com o manômetro do aparelho de pressão, com um garrote e um e aquela. Você pode fazer ou com um pinozinho do equipo, né? Ou você pode fazer com aquela torneirinha de medicação de 3 vias. Então, um lado fica o manômetro, um lado fica conectado no paciente, e no outro lado a seringa, né? São 3 vias. Então, assim, o cufômetro é o mais ideal, ele é o que dá realmente a forma mais fidedigna, né? E o que que é importante? Por que que é interessante a gente manter, como a Silvana colocou, né? Pelo risco de lesão. Quando o cuff ele está insuflado demais também, ele comprime a região, né? Então isso pode lesionar. E quando ele está murcho, vamos dizer assim, ele também tem pouca pressão, pouco ar, aumenta a passagem, o risco de ter, né? Como a Silvana colocou, é uma extremidade lisa, então aumenta a possibilidade de ter a passagem de saliva, enfim, por aquela região. Então, por isso que o ideal, né, é ter o cufômetro, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria dos serviços de home care, dentro de hospital também, às vezes não é tão simples assim. Mas é importante que vocês saibam qual é o objetivo, o ideal é ter, dá para se adaptar, mas o porquê que ele tem que estar na medida correta, pelo risco de lesão, realmente, como a Sil falou, né? Ele já vem de uma intubação, né? Muitas vezes, e quando tá num processo de traqueostomia, se ficar realmente com uma pressão muito grande, acaba lesionando a região, tá bom? É só para fazer realmente esse paralelo, porque a gambiarra também acontece com os físios, viu? Não é só com a fono. ah, viu como a gente dá um jeitinho para tudo? Para tudo, o brasileiro é muito criativo, dá um jeitinho para tudo. Muito bem. Então, aquela lá é a cânula plástica de PVC. Essa aqui é a metálica. A metálica que vocês vão encontrar normalmente é essa aqui. É um tubo mesmo metálico, tá bom? Liso. Um outro tubo que vai dentro desse tubo aqui. E um guia, né? Quando vai colocar a cânula. E aí depois tira esse guia. Ah, mas existe, é bom vocês saberem, tá? Porque existe uma cânula chamada fenestrada. É uma cânula que ela tem um furinho, uma abertura, né, oval na parte que fica dentro dela, intermediária, e vários furinhos
na parte que fica em contato direto com a laringe, e tem o guia também igual. Por que que fizeram isso? Fizeram isso com o objetivo do ar passar aqui por dentro, sair de dentro da cânula e subir e passar pelas pregas vocais para o paciente conseguir falar. Por quê? Quando o paciente está traqueostomizado com cuff insuflado, o ar dos pulmões, ele está lá nos pulmões, ele vai sair pelo orifício pelo estômago, pelo orifício da tráqueo. Ele não vai para cima, ele não vai passar nas pregas vocais. Então não tem como produzir som. Ele vai ficar falando e não vai sair som nenhum, tá? Porque o cuff está insuflado. Se você desinsuflar o cuff, ele vai falar? Depende. Depende. Depende se ele vai estar hipersecretivo, depende se ele está com as pregas vocais em boas condições, depende da quantidade de ar que ele vai conseguir expirar, depende de várias coisas. Então, não é que desinsuflou o cuff, ele já vai sair falando. Alguns falam, mas outros ainda têm uma dificuldade. Então, não é para ficar totalmente assustado, tá? Isso vai melhorando com o tempo. Então, fizeram com esse objetivo, tá? Que é o ar passar aí por dentro para a pessoa poder falar. Essa aqui é a de silicone. Ela é um pouco mais maleável e ela é indicada para paciente que ficou mais até do que 14 dias. Eles não permitem, mas vai que fica, né? Ou paciente que já está com alguma lesão. Para criança também eles indicam, porque ela é menos rígida, né? Então, alguns pacientes acabam tendo mais benefício usando essa cânula. Mesma coisa, tem balãozinho, e tem a que não tem balãozinho, tá? Tem com cuff e tem sem cuff também. Bom, como que é feito? O paciente está sedado, o médico faz uma marcação da incisão onde ele vai cortar no pescoço, na altura da traqueia da pessoa. Aqui tem um desenho, tá vendo? Então tem lá primeiro, segundo anel traqueal, está entre o segundo e terceiro, lá em cima tem a tireoide, então a cânula está abaixo. E fica desta maneira. Normalmente, o que acontece? Não se faz esse tipo de fixação aqui. Mas vocês podem encontrar, tá? Então, o paciente aqui está no ventilador, tem aqui o cuff fora, tá? Então, o médico fez lá, separou as estruturas, colocou, insuflou o balão. Olha como o balãozinho azul tá bem cheio. Tá bem cheio, para não deixar escapar nada de ar, para não atrapalhar no processo do ventilador, tá? Da ventilação mecânica. Aqui, o paciente já saiu da ventilação mecânica, ele pode estar em ar ambiente ou ele pode estar com uma máscara de oxigênio aqui na cânula, tá? Como se fosse a máscara da boca, mas é colocado aqui na cânula da traqueostomia. Então, pode ser em ar ambiente, sem nada, pode ser também só com oxigênio, né, com O2, e pode ser que esse paciente também faça exercícios com aparelhos de ventilação, que é diferente da ventilação mecânica, que a pessoa fica bastante tempo, enfim. Então, eles fazem exercícios, né? Com BIPAP, enfim, para ajudar na condição pulmonar e tudo mais. Bom, mas quando que é decidido, né? Assim, o paciente está lá, está entubado, quando que é decidido? Por que que é colocado? Por quê? Quando? Quando acontece isso? Bom, então acontece isso, por exemplo, quando o paciente vai fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço, vai tirar, por exemplo, uma parte da língua, vai ter uma grande quantidade de sangramento ali. O médico não quer que esse sangue desça pela via aérea e vá para o pulmão ou saliva,
Então, é feita a traqueostomia e colocado com cuff insuflado, tá? Então, como medida de proteção, tá? Ela é feita para proteger de aspiração maciça de saliva e de sangue. Em casos de intubação prolongada, então, assim, o paciente teve um AVC muito grave, não responde aos estímulos, está intubado há bastante tempo, há 14 dias, não dá mais para esperar, não pode tirar do ventilador, vai morrer. Se eu deixar mais tempo, vai lesionar traqueia e pregas vocais. Então, é feita a traqueostomia, tá? Pacientes neurológicos ou pacientes que têm alguma doença neurodegenerativa que vai piorando a condição pulmonar dele, e aí ele chega no ponto de precisar fazer uma traqueostomia. Normalmente, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, principalmente esclerose lateral amiotrófica. Tem muitos pacientes que vão até o final assim, querendo suporte de vida e aceitam fazer a traqueostomia, enfim, e vive assim por um tempo, um bom tempo. Também pode ser colocado após um trauma. Então, por exemplo, paciente sofreu um acidente automobilístico, teve uma lesão no pescoço, na coluna, tá? Caiu, fez um edema gigante no pescoço. Então, é feito também após o trauma dessa região de vias aéreas superiores. Ou quando tem uma obstrução da via. Com o quê? Normalmente com um tumor, né? Pode ser tão grande. Por exemplo, há pouco tempo eu estava com um paciente que ele teve um tumor de nasofaringe, ele cresceu tanto que ele não conseguia mais respirar. Então, ele foi lá e foi feita a traqueostomia, tá? Colocado a cânula nele. Bom, então, qual que é o impacto do procedimento da traqueostomia na pessoa, né? Então, assim, primeira coisa, tem um desvio do fluxo aéreo superior. Então, não passar aqui, só por baixo. Por baixo não, meio, né? Vem de baixo, meio. Então, essa parte aqui fica sem passar ar. Como é um dispositivo que fica preso ali na traqueia, ele é um obstáculo, ele é um peso realmente. Então, a laringe que deveria subir, ter uma elevação super bacana, já não consegue fazer isso com uma cânula. Muitas vezes não consegue. No ato de deglutir, tem a elevação e a anteriorização da laringe para proteger as vias aéreas. Esses dois mecanismos, eles podem ficar prejudicados pela presença da cânula, tá? Uma outra coisa é a questão da pressão, né? A pressão para o paciente conseguir tossir. Então, quando você vai tossir, você provoca, né? Quando você quer provocar a tosse, um fluxo de ar. E quando tem a cânula de traqueostomia, você não tem essa pressão para fazer uma tosse eficaz que vá conseguir expelir a secreção que a pessoa tem. E como esse dispositivo ele fica em contato direto ali na parede da traqueia, direto, não tira, você acaba tendo uma dessensibilização na região glótica. Então, o paciente acaba perdendo um pouco da sensibilidade ali. E muitos pacientes acabam tendo problemas de pregas vocais também, enfim. Mas pode ter alteração por conta disso, da cânula, tá? Bom, então, o processo de avaliação em si, tá? O processo mesmo de avaliação, o passo a passo de um paciente com tráqueo. Então, eu vou falar no âmbito domiciliar, tá? Porque no hospitalar é diferente, né? Numa clínica de reabilitação é diferente. Então, eu vou falar voltado para o home care. Então, você vai até a casa do paciente, o paciente está lá. Normalmente, ele não está mais na ventilação mecânica, a não ser que seja um caso grave, assim, de esclerose lateral, amiotrófica, tal, que está no ventilador, mas normalmente ele não está em ventilação.
você vai, se apresenta, enfim, faz uma anamnese detalhada, porque é muito importante saber a história do paciente. Vai pegar todos os dados que são importantes, lavar as mãos, assim, tem uma. A gente pensa que a família não percebe, mas a família percebe. Uma das principais queixas das famílias é de profissionais que não lavam as mãos. Não lavam. Então, é importante lavar as mãos, tá? Você está na rua, você está chegando num ambiente ali que é a casa da pessoa, de repente é um idoso frágil, né? Então, precisa lavar as mãos. Bom, e aí você vai se paramentar. O que é paramentar? Colocar os seus equipamentos de proteção individual. Quais são? Normalmente a gente usa um jaleco, né? E máscara, ok? E luvas, tá? Então, jaleco, máscara, luvas. Porém, se o paciente ele tem alguma bactéria, alguma coisa transmissível, enfim, eles colocam um protocolo de risco de contaminação. Então, eles sugerem que você use aquele avental descartável, né, por cima. Porque você usa e joga fora. E tem muita gente também que até prefere usar o avental descartável quando é um paciente traqueostomizado. Por quê? Gente, o paciente tosse, a secreção voa em você direto, entende? Você tá ali atendendo o paciente, ele tosse e não adianta eu mentir, vai em você, vai, sabe? Vai te sujar, vai secreção ali em você. Clarinha, às vezes amarela, às vezes verde, entende? Mas vai. Então acontece. Então, por isso que é legal esse aventalzinho. Ah, outra coisa. Um equipamento que a gente não usa, mas é importante usar quando o paciente é traqueostomizado, são os óculos também. Porque essa secreção pode vir nos olhos. Então, é importante também usar os óculos. Agora, sim, no home care, na casa de cada paciente traqueostomizado, vocês acham que vai ter um óculos lá para a gente usar? Não vai ter. Não vai ter. Dificilmente vai ter um avental para você pôr por cima e depois jogar fora. Não vai ter. O que vai ter? Luva. E olhe lá se tiver, hein? Porque tem casa que nem luva tem. Então, o que eu sugiro, tá? Como fono, que atua já há muito, muito tempo, levar a sua malinha com o seu material, tá? O seu material, que é fundamental para você trabalhar com esse tipo de paciente. Se quiser o aventalzinho, ótimo, ele é fininho, ele não ocupa espaço. O óculos, perfeito. E máscara. Mesmo até que o paciente não seja traqueostomizado, nós, fonoaudiólogos, nós falamos muito perto do paciente. A gente muitas vezes tem que mostrar o posicionamento da língua, certo? Então você tem que estar perto. E aí, se você está o tempo todo ali perto, sem uma máscara, é complicado, né? Fica tendo uma troca ali de fluidos, de saliva. Então, ideal, usar máscara. Quando você for dar um modelo para o paciente, você tira a máscara, mostra como é para fazer, volta a máscara, tá? E, além disso, vai impedir, às vezes, o paciente está com uma gripe, né? Enfim. Bom, é importante você falar para a família o objetivo que você foi lá avaliar, porque o home care pediu, enfim, estou falando em casos de paciente de convênio, né? Porque quando é particular, a própria família já fez contato. Então, explicar por que está indo lá, o que, que você vai fazer, porque a gente, às vezes, a gente tem a impressão, como a gente sabe de todos os procedimentos operacionais da nossa profissão, então, nós achamos que todo mundo sabe também. Parece meio óbvio, né? Nossa, mas é meio óbvio que a fono faz trabalho de deglutição. Tem muita gente que não sabe. Pensa que a fono só trabalha com criancinha que fala errado. E ele tem obrigação de saber? Não, ele não tem obrigação de saber, né? Mas nós temos a obrigação de orientar e de falar, tá bom? Que a gente atua nessa área, enfim. Bom, o que é importante? Checar os parâmetros, tá bom? Ver se o paciente está bem, se está estável. O que eu sugiro levar? Então, o aventalzinho que eu falei, luva, máscara,
E, se possível, um oxímetro. Porque às vezes você vai na casa e a pessoa não tem um oxímetro. E de repente é um paciente que fica descompensando, você vai ver, a saturação dele está muito baixa, enfim. É bom você ter o seu oxímetro. Algumas casas têm, mas não são todos os pacientes que têm, não. E ele deve custar o quê? Uns R$ 100? Acho que nem R$ 100, né? Uns 80? Não, tem oxímetro hoje. É que assim, nós não estamos falando em qualidade, mas um básico você consegue cobrar de 80 a 100 reais. Ah, então. Muito bem. É, Posicionar o paciente no leito, tá? E aí a gente entra no. Como que é aquele meme que eles falam na internet? O pau quebra na internet? O pau quebra nessa questão da fono, de avaliar paciente na ventilação ou não. O pau quebra. Por quê? Tem muita gente que acha um absurdo você avaliar o paciente na ventilação. E tem gente que acha um absurdo o outro pensar que não pode. Então, assim, tem uma divergência muito grande de condutas, tá? Então, o que acontece? Tem alguns hospitais em que o paciente está na ventilação e aí eles pedem a avaliação do fonoaudiólogo apenas para ver se o paciente está alerta, se ele está responsivo, se ele está colaborativo, se ele executa a ordem, se ele deglute a saliva. Você precisa ver se ele engole. Só isso. Não é para você ir lá e fazer toda a bateria de testes. Não é isso. Por isso que a resposta é sim e não. Pode, mas não pode. Porque assim, você pode ver algumas coisas, mas você não vai conseguir ver outras. Então, é uma avaliação, entre aspas, incompleta. Porém, ela ajuda a gente a perceber um pouco como vai ser o prognóstico daquele paciente. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui ver uma paciente que estava na ventilação, jovem, acredito que 32, 36 anos, não me lembro, estava na ventilação e fui e vi essa paciente, tinha secreção, tinha celorreia, tinha, porém ela deglutia bastante, sabe? Então isso é um bom sinal. É um sinal que ela tem reflexo ali de deglutição e que você vai conseguir trabalhar com ela, que tem chance de ter um bom prognóstico. É diferente de você chegar no paciente que ele nem acorda, nem olha na sua cara, sabe? E também a gente entra naquela questão daqueles pacientes que estão no ventilador, mas eles estão mais conscientes, né? Então, você vai conseguir fazer algumas coisas, mas não vai conseguir avaliar tudo que precisa, tá bom? Bom, aí você vai avaliar o paciente e normalmente, eu não tô falando que é sempre, não é 100% das vezes. Deixa eu ver o horário para não pra gente Não, não se falhar, estamos no horário, pode ficar tranquila. tá Não bom? estamos, tá tranquilo. Então, assim, normalmente, tá? Não é 100% das vezes, mas normalmente o paciente traqueostomizado é hipersecretivo. Normalmente. Por quê? Quando faz o procedimento de traqueostomia, você consegue ter ali um caminho mais fácil para você aspirar a secreção do pulmão. Então, é uma via, né, ali aberta e que é estimulado, é, as pessoas tiram para fazer a higiene e tal, porque aquela parte da cânula sai. Então, é muito difícil você avaliar um paciente e ele zero secreção. Pode acontecer, pode, mas não é sempre. E aí você pode ver tanto aqueles pacientes que estão com uma secreção super espessa, amarelada, esverdeada, como você pode ver paciente que está com uma secreção fluida, incolor, que diz pra gente, que mostra pra gente que tem grande chance de ser de saliva, né? Então, você pode ter tanto isso, de secreção muito, muito espessa, como aquela secreção hialina, aquela secreção que parece água, sabe? Então, se você chegar e o paciente tiver com aquela tosse e aquele barulho do ar passando ali na secreção, movimentando tal, e tendo ronco,
Se você pedir para o auxiliar, para o técnico, para alguém da enfermagem que está lá, aspirar o paciente, com certeza ele vai ter um desempenho melhor na avaliação. Por quê? Quando o paciente está hipersecretivo, todas as coisas que você vai fazer relacionado ali à deglutição, enfim, as questões respiratórias e tal, vai ter aquela secreção atrapalhando. Então, o ideal é você viu que tem secreção, que tem aquele barulho, aquele ronco, pede para enfermagem aspirar. Aí tem outro pau que quebra na internet com isso. A fono pode aspirar? A fono não pode aspirar. Ah, não, pode sim. Ah, não, não pode não. Pode, eu fiz curso. Bom, é o seguinte, a fono normalmente não aspira nariz de paciente. Não aspira. A fono até pode aspirar a boca do paciente, se isso estiver relacionado com o processo de avaliação ou terapia dela. E não para deixar o paciente confortável. Ah, eu vou lá porque eu vou aspirar a boca, ele vai ficar melhor. Só para deixar ele confortável, eu não vou fazer nada da minha parte de fono. Não. Você pode, desde que você necessite desse recurso, desse procedimento, para o seu trabalho. Então, por exemplo, você vai avaliar um paciente e você vai usar um corante alimentício. Você cora a boca do paciente, vai ficar coloridinha lá. O paciente deglute, 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 mas não tosse. Poxa, não tem como eu saber se aquela saliva com corante foi para o lugar errado se ele não tossir. Então, necessariamente tem que aspirar. E às vezes, né, não está ali tão disponível o técnico, o auxiliar. Existem vários tipos de home care, né, que dá direito para as pessoas. Você vê desde pacientes que têm enfermagem 24 horas, como pessoas que você tem certeza que precisaria de alguém, de um técnico de enfermagem ali, mas quem aprendeu a fazer as coisas e aspirar e se virar foi a família. Principalmente de crianças com quadro neurológico. Mas eu acho que aí você tocou no ponto principal, Sil. Na realidade, quando a gente está no paciente, óbvio que cada um dentro do seu escopo, né? O fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, enfim, enfermagem. Mas o que é importante é lembrar isso que você falou. Manipulou dentro da sua técnica da fonoaudiologia, tem que fazer a limpeza, né? Ah, eu não aspira, vai deixar lá o paciente borbulhando. Isso que você falou, você não vai aspirar via aérea, você não vai fazer nada disso como fonoaudiólogo, mas você vai limpar o estímulo que provavelmente que é o que deve realmente, de repente, do tipo da técnica que foi feita naquele momento, tem que estar realmente fazendo a higiene. Quando a gente fala porque o fisioterapeuta, né, é justamente isso. Ele muitas vezes não quer dizer que só o fisio aspira também, né? Ele faz a manobra, ele finaliza, de repente, se tiver necessidade, com a aspiração. Mas é isso que a Silvana falou, é importante, né? Porque nós somos uma equipe, né, dentro da casa do paciente. Independente de cada um ter uma responsabilidade, cada um tem o seu papel, mas estimulou. O paciente ficou lá borbulhando. É isso que a Silvana falou. Simples, higieniza ali, pega som de higieniza o que tá ali. Ninguém tá falando para fazer, né, uma higiene brônquica, nada disso. Mas fazer realmente a higiene do local, porque muitas vezes é isso que acontece. O paciente acaba sendo estimulado, dependendo do tipo de exercício. Aí ele fica mais cansado porque fica com aquela secreção lá reverberando na borda da traqueostomia, enfim. E às vezes é isso que você falou. Não tem uma enfermagem, é a família, o físio não vai naquele horário. E de repente, diferentemente de um hospital, né? A dinâmica é diferente dentro de domicílio. Então a gente tem que entender também da dinâmica daquele paciente. Isso é fundamental. E você fazendo a aspiração é, traqueal, melhora muito a condição do seu trabalho, para você É. oferecer um alimento, enfim. Há muitos, muitos anos atrás, quando ainda tudo era mato, e o home care não era uma coisa tão Ai, comum como é Silvana. hoje, mais de 20 anos atrás, quando ainda se implantava aqui ou ali um home care, eu fui na casa de um paciente que ele tinha uma condição econômica muito ruim mesmo.
E ele não tinha, não tinha sido implantado home care para ele com enfermagem. E eu cheguei lá, ele era um paciente traqueostomizado, ele estava muito secretivo, muito, muito. Só que o que acontece? Não tinha aspirador na casa, não tinha. E aí eu batia nas costas dele, pedia para ele tossia, mas não conseguia sair aquele monte de secreção. E aí, o que que eu fiz? Ele tinha, na verdade, na casa dele, umas sondas que eles usavam para fazer sondagem, né, de alívio, enfim. E aí eu falei, gente, não vai ter como, eu vou ter que colocar uma seringa aqui. Claro que eu não vou contaminar tudo com a minha mão, nem pôr lá dentro, né? Mas eu vou ter que dar um estímulo, alguma coisa para ele conseguir pôr para fora. E foi isso que eu fiz, uma sonda vesical e uma seringa. Então, assim, foi o que ajudou. Aí conseguiu, né? Saiu aquele monte de secreção, enfim. Mas é importante quando você faz, porque te dá uma condição melhor, né, de trabalho. Bom, uso de corante alimentício. Tem gente que usa e tem gente que não usa. Falando nisso, de quando tudo era mato, não se falava em corante alimentício. Usava-se um produto chamado azul de metileno. Era um líquido extremamente concentrado, muito azul mesmo, que você pingava na boca do paciente e deixava lá, e o paciente era tão forte aquilo que o paciente ficava 2 dias com aquilo na boca, a língua azul, tudo azul, tudo azul. Produto muito forte, muito concentrado. Hoje em dia, não se usa mais isso. Se usa o corante alimentício, porque, na verdade, você usa o corante porque você quer ter uma resposta ali de avaliação, né? Então, por isso que você acaba usando. Eu uso o que é em pó, porque aí ele não altera a consistência do alimento que eu estou oferecendo. Então, eu coloco o pozinho no pastoso ou no líquido que eu vou oferecer, deixo bem concentrado, mas é pó, e aí ofereço para o paciente. A gente evita algumas cores, como vermelho, porque você pode confundir com sangue, e verde e amarelo, né? Porque você pode confundir, será que não é secreção dele que está esverdeada ou amarelado? Por quê? Porque às vezes, quando você aspira o paciente, não é aquela coisa gritante que vem aquele monte de corante. Pode acontecer, comigo já aconteceu inúmeras vezes, de sair muito. Mas pode acontecer de sair algumas coisas coloridas na secreção, né? Umas nuances, umas coisas, e aí você fica na dúvida: é sangue? Não, é secreção? Não, não sei. Então, o melhor mesmo é continuar usando o azul, sabe? O azul, um preto, é o que é legal para você estar usando, para não confundir com esses fluidos. E aí você vai fazer o quê? Vai avaliar, então você vai ver se ele precisa ser aspirado, precisa, ok, vou aspirar. Não, não precisa, então, ok, vamos avaliar. Ver como está a saturação dele, porque se ele tiver uma saturação abaixo de 88, não é legal para você fazer nenhuma avaliação, né? Já compromete essa parte respiratória do paciente, então, saturação com menos de 88 não é legal. Aí, normalmente, ele precisa de um suporte, né? Uma máscara de oxigênio, né? Enfim. Lembrando, é uma máscara mesmo de oxigênio que vai aqui, porque não tem sentido pôr o catéter aqui, porque não vai passar, né? Então, aqui. Bom, dá para você avaliar os órgãos fonoarticulatórios, porque a traqueostomia foi feita aqui. Então, você consegue ver lábio, bochecha, língua, simetria facial, você consegue ver mobilidade, você consegue ver se o paciente deglute ou não. Então, o fato dele ter uma traqueostomia não impede você de fazer uma avaliação bem detalhada de todos os órgãos envolvidos na deglutição. Você também consegue fazer testes de reflexo, então, nauseoso, você consegue ver se esse paciente tem reflexo de mordida, você consegue ver se o paciente tem o reflexo de deglutição, que está deglutindo ou não.
Então, tudo isso dá para você ver numa avaliação mesmo com um paciente traqueostomizado, tá? E feito isso, de você olhar e avaliar essa parte anatômica e estrutural, você vai partir para a deglutição de saliva, que é o calcanhar de Aquiles de muito físio e de muito médico e de muita família e de muito tudo. Por quê? Se o paciente está, por exemplo, na ventilação e ele está deglutindo, mas você vê que está saindo muita secreção, muito, parece saliva, enfim. Isso mostra para a gente que ele está aspirando a saliva, né? Se a gente colocar o corante, ele engolir, sair colorido, sinal que ele está aspirando saliva. E lembra que eu falei que é para evitar aspiração maciça? Então, é quando é grande quantidade. Quando é pouquinho, bem pouquinho, pode acontecer, tá bom? Mas isso a gente já espera que aconteça. Mas o que ninguém quer, nem o fono, nem a físio, nem o médico, é um paciente hipersecretivo por estar aspirando saliva ali, afogado na saliva. Então, o teste de deglutição de saliva é muito importante, tá? Quando o paciente é tracostomizado, você precisa fazer o teste de deglutição de saliva. Você precisa, porque é essa resposta que o médico está esperando de você e que o físico está esperando de você para saber se esse paciente pode desinsuflar o cuff ou não. Se ele pode fazer o treino para sair da ventilação ou não. Se ele tem um prognóstico para ficar até sem suporte de oxigênio ou não. Então, é isso que eles querem saber, é o principal, tá? Então, você tem que testar. Muito bem. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar o seu corante, vai colocar com a sua mão, com luva. Se não é um paciente que tem reflexo de mordida, você pode colocar no vestíbulo, tá? Dentro, na bochecha. Você pode colocar na sua espátula e passar na língua. Se é um paciente consciente, você pede para ele mostrar a língua e você deixa todo colorido. Deixa a boca toda colorida. E aí, você estimula a deglutição de saliva. Se não é um paciente tão responsivo, você estimula para ele poder engolir. Ah, quanto? Quanto tempo? Qual volume? Cada hospital tem um protocolo. Então, assim, tem hospital que cora a boca do paciente e espera 24 horas para ver se vai sair azul ou não na secreção. Depois dessas 24 horas, aí eles vão começar a pensar em desinsuflar o cuff e testar com o cuff desinsuflado. Então, tem hospital que é assim. Tem hospital que tem protocolo de 12 horas. Cora a boca do paciente, espera 12 horas, paciente engolindo, para ver se vai sair ou não. Nós, no home care, nós temos 1 hora, no máximo. 1 hora. Então, assim, é o ideal? Não, não é o ideal. Por quê? Porque pode ser que o paciente está engolindo certinho ali na sua frente, mas você vai embora e aí o paciente fica paradão lá, sem fazer nada, não deglute e fica aspirando. Com você, ele deglute bonitinho. Mas quando ele está lá, sem estímulo, sem nada, vai descendo saliva e ele vai aspirando. Então, não é o ideal, tá? O que a gente faz em 1 hora de terapia, de avaliação, ou 40 minutos, enfim. Não é o ideal. Mas é o que temos para o momento, né? É o que a gente tem, tá? E é importante fazer, de preferência, logo na primeira visita. Eu sei que é de corrido, que é difícil, que tem um monte de coisa para ver, mas por isso que, assim, quando você pega um paciente traqueostomizado, você muitas vezes não vai ficar na casa o tempo que você ficaria com um paciente que não tem cânula de traque, né? Porque o paciente traqueostomizado dá muito mais trabalho, entre aspas, muito mais mão de obra. Bom, então você corou, fez o paciente, pede para ele deglutir 10 vezes lá, deglute, cuff insuflado, tá bom? Insuflado. O paciente engoliu. Aí você vai falar assim, para a técnica de enfermagem, tá? Ou para o familiar treinado a aspirar. Vem você vai entrar com a sonda no estômago,
tá? E aí, eu, fono, vou desinsuflar o cuff. E aí, o que vai acontecer? Quando esse balãozinho murchar, pode ser que em cima dele tenha um montão de saliva. E aí, essa saliva pode escorrer e ir lá para o pulmão. Então, o que, que a gente faz? A gente pede pro técnico, pro auxiliar, enfim, pro técnico de enfermagem ou para quem é treinado, colocar a sonda, não ficar aspirando, e aí você vai falar, olha, vamos começar, aspira que eu vou desinsuflar o cuff. Aí o paciente vai tossir, pode ser que tenha tosse. Aí, nesse momento, é a hora da verdade. Pode ser que a sonda fique coloridíssima azul, e aí isso é triste, porque é sinal que ele aspira muito. Ou pode ser que venha tudo clarinho, clarinho. Então, ótimo. Ele deglutiu, aquela secreção é só o que está ali mesmo, não é saliva, porque a saliva dele está azul, porque você colocou o corante lá. Então, ótimo, se tiver clarinho, não saiu nada, perfeito. Bom, feito isso, tem dois caminhos, tá? Dois caminhos. Então, assim, pode ser que o seu paciente tenha aspiração de saliva, tá indo saliva para o pulmão dele. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai interromper a avaliação, tá? Pede para a técnica de enfermagem aspirar tudo que tem que aspirar, ok? Insuflar o cuff, e aí você vai higienizar a boca, vai tentar tirar o máximo possível daquele azul, porque você já viu que saiu azul, tá? E aí você vai explicar para a família: olha, coloquei um pozinho que é colorido, e mostrou para mim que a saliva que ele engole está indo para o lugar errado, então nós precisamos trabalhar essa questão, precisamos melhorar a deglutição dele, e parou por aí a sua avaliação. Ou tem um segundo caminho: não saiu nada lá na aspiração, e aí você segue na avaliação. Como? Posso deixar esse cuff desinsuflado por um tempo? Porque aí você pode, não saiu nada, né? Ok, desinsuflei, não saiu nada. Vamos deixar o paciente assim, com o cuff desinsuflado um pouquinho? Vamos ver se ele fala? E você começa, entendeu? Desinsufla o cuff, estimula a produção de saliva, ali ele vai engolindo, aí você pede para ele falar, aí você vê como sai a voz dele, das pregas vocais. Então, esse é o segundo, é o caminho bacana, o caminho de quando o paciente não tem o corante lá na aspiração, tá? Não saiu nada, tá tudo lindo, você segue com a sua avaliação. Aí aqui, gente, normalmente eu paro e faço essa segunda metade da avaliação no outro dia. Por quê? Primeiro, você está testando a deglutição de saliva com um determinado corante. Não saiu na tráqueo, ok. Não saiu na cânula, muito bem, maravilhoso. Se eu for oferecer um outro alimento, eu vou ter que dar um alimento com outra cor, para eu saber o que é saliva, o que é alimento. Se saiu saliva, se saiu comida pela cânula da tráqueo. Então, eu prefiro fazer uma primeira avaliação assim, tá? Indireta de deglutição de saliva, e aí, no segundo momento, fazer a outra parte que é com alimento. Não é todo mundo que faz isso. Tem muita gente que faz tudo logo na primeira vez. Testa a deglutição de saliva, daí já dá um alimento com outro corante e manda bala e vamos ver. Se sair preto é o mousse, se sair azul é saliva. E vamos que vamos, entendeu? Então tem gente que vai nessa, né, de não, pelo amor de Deus, gente, não tô criticando. Tem gente que consegue fazer isso muito bem em 40 minutos. Eu, Silvana, não consigo. Não consigo, porque sou muito detalhista, falo muito, enfim. Então, vejo cada detalhe, acaba demorando. Mas tem gente que consegue lindamente fazer em 40 minutos, tá bom? Bom, cada vez que você testa um alimento com o paciente, você precisa aspirar para ver se saiu alguma coisa.
Então, você fazendo isso, seu paciente vai ser aspirado uma vez quando você chegou, a outra vez quando você estimulou ele a deglutir saliva, depois a outra vez quando você deu pastoso, depois a outra vez quando você deu líquido, pelo amor de Deus, sabe? O procedimento de aspiração, ele é desconfortável. O paciente tosse, ele sente falta de ar, sabe? Não é uma coisa bacana, não é legal. Tem gente que não gosta nem de ver aspirar, tá bom? Então, por isso que eu faço no outro momento. Bom, então tem que usar diferentes corantes com cada consistência, né? Você tem que ter criatividade com suas cores. E aí, o que que você pode testar? Eu, Silvana, eu testo um pastoso, um líquido fino. Ai, Silvana, líquido fino? Sim, líquido fino, líquido fino, porque normalmente é com ele que eles engasgam. E se o paciente estiver muito bom mesmo, eu até tento um sólido macio, pedacinho de banana, para eu ver o paciente mastigar. Mas eu não dou nada duro, nada seco, nada disso, tá? Mas eu gosto de testar pastoso, um líquido fino e um sólido macio. No sólido macio nem dá para você colocar o corante, mas no pastoso e no líquido dá e é indicado, tá bom? Bom, existem dois tipos de pastosos. Numa avaliação, que a gente está falando de avaliação, eu gosto do pastoso homogêneo, tá? É a consistência mais fácil de deglutir e normalmente o paciente vai bem. Ele vai bem. Quando é um paciente que tem um bom prognóstico, assim, ele vai bem. Mas eu já trabalhei em hospitais, por exemplo, no INCOR. No INCOR, eu não sei como é agora, mas na minha época distante, né? Lá, sei lá, 20 anos atrás, 20, 15, não sei, 20. É, se começava pelo líquido fino. E aí eu ficava assim, eu falava, gente, mas poxa, por que começar pelo líquido fino? É o mais difícil. Ele vai tossir, ele vai engasgar, ele não sei o quê. E aí, minha supervisora na época falava assim, Silvana, mas é isso mesmo que a gente quer ver. A gente quer ver se é um paciente que aspira mesmo, que não aspira, ou que não sei o quê. Mas eu nunca consegui concordar muito com ela. Porque eu penso assim, vocês que já engasgaram, é uma sensação ruim, né? Você engasgar. Se você já recebe uma consistência, que é uma tragédia, que é um líquido fino, que é muito fácil de tossir, de engasgar, poxa, você já fica descompensado ali porque você engasgou, né? Sua voz já muda, se você não tiver com o cuff insuflado, tal, você cansa, você fica com medo, você já fica porque engasgou, já tem medo de comer outras coisas. Então, assim, eu prefiro começar pelo mais fácil. E o mais fácil é o pastoso homogêneo, que é tudo liquidificado, sem grumos. E aí, na avaliação, eu coloco uma cor e ele vai comer uma sopa azul. Aí, normalmente. Tá bom? Pastoso heterogêneo é aquele que é amassado. Pode ser um arrozinho com feijão, caldinho amassado, pode ser a banana amassada, pode ser batata amassada, esse tipo de coisa. Também dá para colocar corante. Bom, o líquido engrossado. Tem gente que testa numa primeira vez só líquido engrossado, mas eu acho que é importante fazer também o fino. Pode ser que ele engasgue com o líquido fino, mas não engasgue com o líquido engrossado. E aí vai ser ótimo, porque você vai resolver, entre aspas, um grande problema usando um espessante no líquido, né? Então, pode ser que ele tenha um desempenho bom com líquido engrossado, coisa que ele não teve com aquele líquido fino, que é a água, que é mais fácil de engasgar. Por que que a água é mais fácil de engasgar? Ela é de difícil controle, você ter dentro da boca. Então, o controle motor ali, oral dela é muito difícil. Para ter escape extraoral é mais fácil a água escapar. Tem que ter um vedamento labial muito bom. Tem que ter uma ejeção oral boa. E ele desce muito rápido, então você tendo um atraso no disparo do reflexo, enfim, você já tem grande chance de engasgar. Ele escorrega muito fácil, ele vai muito fácil. E além disso, ele não dá muita pista para o paciente. Por quê? Pensa, tem paciente que está lá sem comer um mês. E aí você vai dar para ele água. É uma delícia, sede, é ótimo água. Mas não tem sabor, não tem cor, a temperatura normalmente é ambiente, então não fornece pista para o paciente. Quando você dá um pastoso, ali
é um alimento que ele consegue manipular melhor, tem menos escape extraoral, o tempo de trânsito oral até pode ser lento, mas é difícil esse pastoso cair no lugar errado, a não ser que o seu paciente seja ruim mesmo para engolir. Ele está quentinho, ele tem sabor, então tem pista para o paciente. Então, por isso que os outros são mais fáceis do que a água, porque a água é isso, não tem cor, não tem sabor, tem nada, tá? Então, eu gosto de dar no sólido macio a banana, sólido eu costumo usar maçã, normalmente sem a casca. E aí, o que eu tenho que observar? Quando eu estiver fazendo essa avaliação com os alimentos. Bom, eu vou ver abertura bucal. Ah, inclusive essa paciente ela tinha um travamento mandibular, ela não abria a boca, então era bem difícil, tinha um travamento, então é importante ver isso. Abertura bucal, a captação do bolo na colher ou no copo. Se possível, quando for testar o alimento sólido macio, a mastigação, observar o tempo de trânsito oral, o tempo que ele demora para deglutir, a elevação da laringe, que provavelmente vai estar prejudicada por conta da cânula, né? E a ausculta cervical é outro pau também que dá na fono, como falam na internet. Por quê? Tem muita gente que fala que você não consegue pegar quando quando o alimento penetra na via aérea, através da ausculta cervical, você não consegue detectar isso, né? Eu concordo com isso quando é um paciente que ele já é secretivo. Aí, ok. Mas, se você pega uma senhorinha que não tem secreção nenhuma, pulmão limpinho, e que vai tomar água, você pode tentar auscultar para ver se vai acontecer alguma coisa. Ou você pode ver também com alimento pastoso se ficou um resíduo ali, se ficou alguma coisa parada, porque o ar passando ali vai fazer um barulho com essa coisa que ficou parada. Então, tem gente que usa, tem gente que não usa. O escape astral, você tem que ver se o alimento cai ou não. Eu avaliei um paciente semana passada que não dava, assim, se colocava, caía tudo. Colocava, caía tudo. E ver se tem os sinais clínicos de penetração ou aspiração laringotraqueal. Super importante. O quê? Tosse, pigarro, engasgo, voz molhada e, no caso dos pacientes com tráqueo, saída de secreção com corante ou sinais de alimento. Bom, aí o que eu vou fazer com tudo isso que eu avaliei? Eu peguei um monte de dado, eu preenchi uma folha de sulfite inteirinha com tudo que eu observei nesse paciente, mas aí eu vou fazer o que agora? Bom, primeiro, você vai tirar o resíduo que você deixou na boca do paciente. Não é obrigação da técnica de enfermagem limpar o alimento que você usou para fazer um teste. Então, você, com luva, gaze, vai remover. Ou gaze enrolada na espátula, vai remover o alimento e não vai deixar na boca do paciente para a equipe multidisciplinar não falar mal da gente, tá bom? Senão eles vão falar mal. Que a gente vai, faz sujeira e não limpa e não deixa o paciente confortável. Bom, daí, feito tudo isso, eu vou dar uma devolutiva para a família, para o paciente, porque às vezes é o paciente consciente, ele quer saber, tá? Feito isso, eu vou passar as primeiras orientações que são importantes. Por exemplo, se é um paciente que está, nossa, aspirando muito, muita saliva, eu não vou falar para o paciente ficar totalmente deitado, que isso vai ser show de horror para ele. Então, tentar deixar um pouquinho mais inclinado. Ou o paciente que, de repente, já tem uma queixa de refluxo, já tem uma queixa de vômito, então você vai falar que quando for oferecer a dieta pela gastrostomia, o paciente tem que estar elevado, tá? Então, são orientações importantes. E aí, se é um paciente que aspira muita saliva, você vai orientar o seguinte, a fazer uma boa higiene oral, porque se ele está aspirando saliva, que, entre aspas, seja uma saliva mais limpinha. Porque eu já cansei de pegar paciente com placas e placas de secreção.
no palato, é, é, na língua, assim, de tirar um copo, assim, de placas, entendeu? De sujeira, sujeira mesmo. Então, tem que orientar uma boa higiene oral. Se é um, Viu? Tem uma pergunta aqui, hum. é da Daniele. Na etapa de avaliação com o alimento curado, você a realizar com a realiza com a traque ocluída ou aberta? Ah, legal essa pergunta. Com o cuff desinsuflado. Ah, Yeah. outro pau também. Vai ter Yeah. na fono. Mas a traque ocluída ou aberta que ela tá falando? Ocluída. Ocluída. O que que é o ideal? O ideal é que quando você vai avaliar o paciente, ele esteja o mais próximo possível da condição normal que nós vivemos. Então, o que que é o ideal? O ideal é ocluir a tráqueo, paciente com cuff desinsuflado, tráqueo ocluída e ele bem sentadinho, bem bonitinho. Aí vão me perguntar assim: você dá alimento para paciente na ventilação? Não dou. É, aí já vem a próxima pergunta. Eu vou falar porque tá aqui, ó. A iPhone da Mary. O teste de corante pode ser realizado no paciente com ela traqueostomizada, independente do respirador? Que aí por isso que já emenda a sua resposta que você está falando. Só de saliva. Agora, existem profissionais, alguns profissionais, principalmente de cuidados paliativos, e eu trabalhei muito tempo com cuidados paliativos, eu acho bem bacana, bem legal, eu acho ótimo. Quando o paciente tem ela, por exemplo, que ele está no ventilador, ele não vai mais sair dali. Não vai. E aí, o único prazer da vida dele era comer. E agora ele não está comendo. Então, alguns profissionais oferecem pequeno volume para o paciente, mesmo ele na ventilação. Eu Eu, vou falar para você Silvana, que eu já vi, seu paciente com traque, paciente de ela, era, nossa, a gente como físio ficava chorando quando chegava, mas é isso que você falou. Família ia exatamente por esse raciocínio. Infelizmente é uma doença progressiva, então para ele era um prazer, ele punha pedacinhos de hambúrguer, sabe, da carne, assim, do uhum, sabor. E uhum, ficava aquilo, parava olha, era uma loucura, mas era muito mais por um prazer e atender, teoricamente, né, os momentos de finitude aí do paciente do que o correto, vamos dizer assim, um protocolo correto, né? Eu também já tive essa experiência, então assim, acho que no dia a dia é muito isso, como você falou. A Fabi Cirino colocou aqui: meu pai não tolerava a tráqueo ocluída. Neste caso, não avalio a alimentação? não, você pode evoluir, você pode avaliar o paciente com o cuff insuflado e a tráqueo sem ocluir. Você pode. O que é importante é você dar o alimento, dê o pequeno volume do alimento, ok? Paciente deglutiu, deglutiu. Imagina que tem um cuff lá. E aí, esse alimento, digamos que ele pode ir para o lugar errado. Então, ele está acima do cuff, né? Porque é um alimento, ele tem mais consistência, né? É diferente de saliva, ele tem mais consistência. Então, ele pode ficar parado ali. Aí, o que que a gente faz? Paciente, traqueostomizado, cuff insuflado, estômago aberto, aberto, não oclui nem nada. Vou oferecer sim. É o ideal? Não é o ideal. O ideal é puff desinsuflado, tráqueo ocluída, mas isso é o mundo ideal, que a gente muitas vezes não tem, né? Você sim pode fazer avaliação, sim, com o paciente assim, com cuff insuflado e aqui aberto. Terminou de dar aquele alimento que você deu ali, curado e tal, você vai fazer a mesma coisa que você fez com a saliva. Você vai pedir para o técnico te ajudar a colocar a sonda, e aí você vai tentar, por alguns segundos, desinsuflar o cuff, para o que está ali cair, você conseguir.
aspirar, entende? Porque pode ficar ali em cima. Se não tolera de jeito nenhum, aí a gente não tolera ficar com ele desinsuflado e ocluído, aí a gente entra naquela questão lá do ventilador, entende? Se é um paciente tão grave que a gente não consegue oferecer um volume assim, talvez você tenha que treinar mais ele para ele ir tolerando, né? Ficar com a tráquea ocluidinha, tá? Mas não impede, não. Você pode fazer sim. Só Ela, que você tem que pôr complemen- essa observação. Ela complementou aqui, Sil, que o pai dela não usava cuff, mas ele tinha uma tráqueo definitiva por conta do diagnóstico, porque ele tinha um CA de laringe. Ah, já sei. É isso mesmo. Não tem passagem de ar e aí tem que colocar para ter uma via, né, de passagem de ar. É, não tem problema. Você pode fazer isso, né? Mesmo que não tenha o cuff e mesmo que esteja aberto. Ah, o que que vai implicar nisso? O exemplo do pai dela. Ele, na verdade, não está usando o sistema respiratório, a via respiratória superior, cavidade nasal e oral, não tá usando. O ar está entrando pelo estômago, certo? Então está entrando aqui o ar que vai para os pulmões dele. E essa parte ele não está usando. Ok. O que que vai implicar isso na deglutição? Vai implicar o seguinte: apenas o peso da tráqueo, que com ela ocluída também vai ter peso, também vai ter. Já está sem cuff, então não vai ter o balãozinho lá. Porém, você não vai ter aquela questão da pressão. Lembra que a gente falou da pressão? Que quando você oclui, você consegue ter uma pressão intraoral melhor, né? Do que quando você deixa totalmente aberto. Mas não impede de comer, não. Inclusive, eu tinha um paciente agora, recentemente, que era traqueostomizado e comia. Também era um CA acho que era orofaringe, ele comia. E a cânula dele também não tinha cuff, ele deglutia muito bem, apesar de estar nessa condição com tráqueo, com peso, com falta de pressão, mesmo com todas essas adversidades, ele ainda deglutia bem, não ia nada para o lugar errado, então ele tinha condição de comer. Então você pode fazer avaliação sim. Ela aberta, ela com cuff insuflado, se precisar, se não conseguir desinsuflar. Mas você tem que colocar essa observação e é necessário, né, desinsuflar um pouquinho para você aspirar depois que você deu, porque senão pode ficar lá em cima. Legal. Sil, ela só complementou que o pai dela, infelizmente, como teve uma fístula, né, pós-cirúrgica, ele acabou falecendo antes de ter a resolução da fístula, então por isso que acho que não seguiu o processo, né, Uhum. dessa evolução. Mas provavelmente ia comer, né? Se não era uma coisa que ia impedi-lo, de repente, né, de comer. Sim, Bom, então é importante deixar a observação, tá? Você tem que falar. Se você avaliou com a traca aberta, com o estômago aberto. Se você avaliou com cuff insuflado, depois com cuff desinsuflado, que é o ideal, insuflado, depois desinsuflado. Se você colocou válvula de fala, que isso muda também. Quando você coloca a válvula de fala, você melhora a pressão. É como se o paciente não tivesse com a cânula de traqueostomia. Ele é pesado, atrapalha, tal, mas é menos ruim do que aquele que tá lá, cuff totalmente insuflado, aberto, não sei o que, entendeu? Então, é importante sempre anotar tudo o que você fez. E tomar muito cuidado, mas muito cuidado com essa questão do cuff, porque quando a gente desinsufla o cuff, terminou ali o procedimento que você está fazendo, aspirou e tal, você precisa voltar e deixar o paciente como ele estava,
Então, se ele estava com o cuff insuflado, é porque a equipe decidiu que ele tinha que estar com o cuff insuflado. Se você achar que o paciente tem condições de ficar com o cuff desinsuflado, você vai entrar em contato com a equipe, então com o médico, com a física, vai falar, olha, eu acho que esse paciente ele tem condições de desinsuflar o cuff. Você não vai chegar lá, desinsuflar o cuff do paciente, deixar ele com o cuff desinsuflado e ir embora, tá? Então, você tem que discutir isso com a equipe. Outra coisa, tomar muito cuidado também com essa questão de estar com o cuff insuflado e de repente eu vou lá e vou ocluir o estômago. O paciente vai morrer asfixiado, tá? Então, o que que você tem que fazer? Se ocluir, você tem que desinsuflar o cuff, tá? Então, isso é importante. Ah, às vezes não tem válvula de fala. A gente usa gaze sem problema nenhum. A gente, na cânula metálica, usa aquela borrachinha do êmbolo da seringa e fica show de bola, entendeu? A gente se vira, né? E a gente dá um jeito. Mas o Sil, importante é não ter. o iPhone da Mary perguntou: a válvula de fala é indicada no paciente com ela, dependente de ventilador? Vai ajudar? Ah, é complicado. Complicado, porque ele vai ter que estar na ventilação, né? Se você deixa com cuff desinsuflado, o paciente, se já tem um quadro avançado, ele não vai conseguir tolerar muito sem o ventilador. E a válvula, parece que não, mas ela exige um esforço. Você É tem uma uma, resistência, né, o Sil, ela faz, exatamente, né? você tem uma membrana, a válvula de fala é linda, né? É linda. Você tem uma membrana ali, entendeu? Que quando o paciente inspira, ela vai entrar o ar, mas na hora que ele expira, a membrana se movimenta e o ar sobe e passa pelas pregas vocais e aí o paciente consegue falar, né? É muito, muito legal. Mas é aquilo, exige um esforço. Eu já tive paciente que tivemos que treinar para ele entrar na válvula de fala. Treinar. Ele não conseguia ficar com o cuff desinsuflado, a gente foi treinando, foi fazendo, foi aos pouquinhos, monitorando junto com a físio, até ele conseguir. Comendo secretivo, conseguiu desinsuflar, ficar alguns minutos. Também existe um protocolo de uso de válvula. Cada hospital tem um protocolo. Então, tem hospital que deixa o paciente 15 minutos inicialmente, sempre com supervisão, tá? Depois passa para meia hora, depois deixa uma hora, e assim vai, observando a saturação, vendo como ele fica. E em E domicílio ajuda também, né, muito. Sil? Em domicílio também, né? Que a Sim, gente vê. Aí vai sim, depender realmente, que nem ela colocou o exemplo de um paciente com ela, né? Dependendo do como o paciente está, né? O desenvolvimento, né? Em que momento ele está, né? Da doença, doença. né? Para ver se vai ter o benefício, né? Se vai É, auxiliar nesse é. processo, né? Também. Eu já tive paciente de ela que comia, né? Mesmo eu falando, não é bacana, tal, não sei o que, mas comia. E eu já tive paciente que não conseguia nem engolir a saliva. Então depende muito do estágio que tá, né? Depende bastante. Bom, aí o que que é importante, tá? Deu devolutiva para a família, para o paciente, passou as orientações verbais, deixa escrito, tá? Porque as palavras voam com vento. Ó, que romântico. Então, é bom deixar escrito. E sempre evoluir no prontuário. Principalmente quem trabalha com home care de convênio, eles costumam falar que você não foi, glosam suas visitas, falam que não tem evolução no prontuário, porque é obrigatório evoluir no prontuário. É um documento, você tem que fazer caneta, é um documento, não pode ter rasura, e você tira foto, porque eles vão muitas vezes falar que você não foi, não vão te pagar essa visita porque não tem evolução no prontuário. E hoje Tem que tem o ter. eletrônico, né, Sil? A realidade hoje da maioria É, das empresas, né, é o prontuário eletrônico, né? Então é é, por aplicativo, é. né? É uma maneira de ter um controle mais fidedigno por conta de faturamento e questões administrativas e evitar fraude, né? Porque infelizmente é um paralelo, mas tem pessoas que também evoluem e não Depende. comparece, né? Então, assim,
eles tentam cada vez mais, né? Mas o que é importante aqui é que não deixe de evoluir. Realizou o atendimento, faça evolução, seja no prontuário físico ou no eletrônico, né? Isso é muito importante, até porque é uma garantia para você como profissional, né, Sil? Como você encontrou o paciente, como você está deixando o paciente. Porque naquele Uhum. horário certinho, o paciente teve uma intercorrência. Ó, mas no horário da fono, a fono, né, detalhou como ele estava. Então, não é no atendimento, seja eu de fono, de físico, por isso que é importantíssimo para nós profissionais deixar tudo documentado. Muito, porque pensa, um paciente com com uma cânula de traqueostomia, cuff insuflado, você vai lá para treinar com válvula de fala com ele, aí você tira a válvula, deixa ele sem válvula, deixa ele com cuff insuflado bonitinho. Aí alguém, não sei quem, da enfermagem ou da físio, vai lá, manipula o paciente, É, deixa o cuff insuflado e mete a válvula no paciente, entendeu? Então, assim, pode cair a culpa em você. Tem que evoluir e tirar foto. sim, E uma dica de fono dinossauro que eu sou, eu também tenho o controle de assinatura de visita, que é eles chamam de importantíssimo. produtividade, né? Com a assinatura da família, mesmo tendo eletrônico, mesmo eu fazendo evolução no prontuário e tirando foto, eu ainda assim dou o controle de visita para eles assinarem. Mas o mais importante de tudo isso, eu gosto muito de falar sobre avaliação, sabe? Eu gosto bastante mesmo. Eu falo muito, mas eu gosto bastante de falar. E E tem mais uma pergunta, se aproveitando que veio aqui a Esther. Quais os critérios para indicar a válvula de fala? Somente para decanulação? E como, e como o paciente deve estar clinicamente para iniciar os treinos? Então, são legal. basicamente duas Ai, perguntas. pergunta ótima. Tá ótima. Olha, vamos lá. O paciente tem que estar com um mínimo de, assim, tem um mínimo de consciência. Então, cognitivamente falando, é um paciente que tem que estar um pouco alerta, né? Não precisa estar totalmente consciente, tá? Não precisa. Mas ele tem que estar meio, assim, um pouquinho acordado. Porque se é um paciente que está totalmente prostrado, totalmente rebaixado, não contactua, não dá nenhum sinal ali de vida para você, você não vai colocar a válvula. Então, ele tem que estar um pouquinho alerta, tá bom? Se for um paciente que compreende, melhor ainda, mas não é obrigatório. Você também pode fazer com paciente que não compreende. Paciente tem que estar com uma saturação, de preferência, acima de 92. Por quê? Porque colocar a válvula vai exigir um esforço da parte dele. E pode ser que essa saturação caia. Então, se você já colocar a válvula num paciente que está saturando 90%, isso pode cair e fica lá abaixo dos, vai ficar com 87, 85 e tal. Tem paciente que fica assim com essa saturação e não morre? Tem, tem. Só que a gente sabe que vai provocando lesão, né? Por falta de oxigênio. Então, assim, não é o ideal. Então, tem que estar um pouquinho acordadinho, alerta, tem que estar com a saturação acima de 92, mais ou menos. E não pode ser um paciente que está muito secretivo. Por quê? Porque senão você vai desinsuflar o cuff e vai transbordar de saliva para o pulmão dele. Você vai colocar a válvula e ele até pode tentar respirar ali, não sei o quê, mas vocês vão ver, gente. Vai vir tosse com secreção que vai ser capaz de expulsar a válvula. Já aconteceu comigo, entendeu? Então, se está muito secretivo, não é legal. Mas ela é uma ferramenta poderosa no processo de desmame de ventilação e no processo de decanulação. Por quê? Aquilo que eu falei, de tentar oferecer para o paciente aquela condição mais próxima possível do fisiológico, do normal. Mas se o paciente não tiver nesse processo de decanulação, né? Pensando aqui, como ela falou, somente para quem está no processo de decanulação ou não? O paciente Não. sem estar no processo, ele tem indicação de usar, dependendo do quadro? Se ele tolerar ficar com o cuff desinsuflado, ele pode. Se ele Legal. Eu acho. tolerar.
Pode, não é impeditivo, pode. Sim. Não é Agora, contraindicado, né? Acho que né, tem paciente que tem esclerose lateral que não, infelizmente não consegue sair do ventilador. Você tira, ele tosse, 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 a saturação cai, ele vai ficando desconfortável. Não dá. Agora, tem paciente que consegue alguns minutos, consegue ficar um tempinho. Poxa, legal usar. É bom ele ouvir a voz dele, entendeu? A família ouvir. É uma alegria, assim, quando consegue. tem uma pergunta da Sabrina aqui. Se o paciente já tiver DPOC e normalmente a saturação dele é baixa, como fica para colocar a válvula, opa, de fala? Olha, DPOC é complicado, né? Por quê? Não vai reverter, não vai melhorar, a condição respiratória é ruim, saturação sempre baixa, e normalmente, não tô falando que é 100%, é paciente tigrão, assim, né? Que tipo, fumava e tal, e, né? Enfim, não obedecia muitas coisas. Normalmente é assim. Então, você pode colocar e observar. O que você vai observar? Você vai observar se o paciente vai ficar taquipneico, ele vai ficar respirando assim. Você vai observar se ele vai ficar desconfortável, se ele vai ficar puxando o ar e não vai conseguir. Você vai observar as extremidades, se vão ficar roxas, roxeado, tal. Lábio, unhas. Caso o paciente fique bem, sendo DPOC, tendo uma saturação mais ou menos, né? Tudo bem, abaixo de 88, mas mais ou menos, ok se usar por um período. Agora, não dá para ficar o tempo todo, porque, como eu falei, ela é um. Ela faz com que você tenha que fazer um esforço, né? Então, você tem que fazer força. Tem mais perguntas? Tem mais uma. O iPhone da Camila. Acho que quando veio na sequência da outra, da que a gente estava falando do paciente com válvula de fala, ela colocou, inclusive pacientes neurológicos, acho que em relação à válvula de fala, como como um paralisado cerebral, por exemplo, acho que ela está falando se tem indicação de um Uhum. paciente com traque utilizar a válvula de fala, né? Inclusive com pacientes neurológicos, acho que não só com a ela, né? Que a gente estava falando de ela, Sim, né? Enfim. sim. Um PC, por exemplo, Isso, um paralisia paciente cerebral. com. Muitas vezes, os PCs, eles têm, assim, um comprometimento motor absurdo. Muito, muito comprometimento motor. E respiratório também. Mas eles têm uma boa cognição em alguns casos, né? Que eles conseguem interagir muito bem, conseguem entender, conseguem fazer as coisas, assim. E é um paciente que é bacana você colocar para você ouvir a voz dele e ele sentir que tá falando e tal. É, pode sim. A única coisa que vai impedir, como eu falei, é um paciente que não tolerar ficar com cuff desinsuflado, que não tolerar ficar é, é, fora assim da ventilação, um paciente que está tossindo demais com muita secreção, aí é difícil, mas tendo uma quantidade até média de secreção, a gente encara, ainda vai, ainda dá. E, como eu falei, saturação, de preferência acima de 92. E eu acho que o básico, né, Sil, assim, é ver o benefício para o paciente, né? É como você falou, é avaliar de uma maneira geral, desde da questão neurológica, né, aquele paciente que tem compreensão, né, enfim. Como você mesmo falou, a válvula muitas vezes é até um exercício, né, embora a indicação é da fonoaudióloga, mas como tem uma certa, mesmo que pequena, uma certa resistência, então às vezes para vencer acaba auxiliando no processo que ele está ali da reabilitação respiratória. Então, assim, acho que tem que Uhum, ser avaliado cada caso mesmo. Eu fiz, eu uhum, sei, até porque a gente já está encerrando, só para a gente finalizar aqui, a gente falou um pouquinho das indicações, né? Dos uhum, modelos, né, que você colocou, basicamente aí dos modelos, três modelos que a gente tem, né? uhum, O tempo de um paciente ficar com a traqueostomia, seja ela permanente, devido ao diagnóstico, né? Às vezes, aquelas traqueostomias que a gente já tem um bom prognóstico, que às vezes vai realmente para finalizar um trabalho que estava fazendo lá no processo da intubação. Mas só um pontinho que acho que a gente acabou não discutindo, e acho que é importante a gente colocar, pessoal, quem atende criança, pediatria, né? Quando a gente fala de traqueostomia,
não que seja uma regra, né? Mas a anatomia da criança é diferente da do adulto, né? Então, pensando nas três, né, uma traqueostomia para pediatria, geralmente a pediatria você não vai ver uma criança muito pequena com cuff, né? E até pelos diagnósticos, né? Estão pensando numa traqueomalácia, que é uma lesão, né? Da traqueia, realmente, do tecido, né, da traqueia, que deixa um amolecimento da traqueia. Então, muitas vezes, uma criança colocar um cuff, né, porque a gente às vezes é importante fazer um paralelo, que de repente alguém aqui trabalha com criança e com traqueostomia. Então, assim, é importante a gente entender que às vezes na pediatria, devido à anatomia mesmo, a anatomia da traqueia ela é mais afunilada, né, do que a do adulto, que ela já é um outro padrão, que já foi formada, enfim. Então, na pediatria não é comum a gente ver crianças, toda criança tem traqueostomia com cuff, né? Nós estamos falando do cuff, daquele balonete que a Silvana explicou lá no começo da aula. Então é importante a gente ter esse em paralelo, que geralmente quando a gente fala em criança, porque tem criança tracostomizada também, tanto em hospital como em home care, né? Então, as doenças, né, neurológicas, né, a amiotrofia muscular, enfim, tem uma gama, né, de patologias. Então, às vezes, o cuff, muitas vezes, a gente vai ver, às vezes, a gente chega, às vezes, na casa do paciente, vocês vão ver, o cuff tá até cortado. Porque às vezes é a cânula que tem, aí Uhum, eles pegam e cortam o cuff, né? Então, justamente por isso é pela indicação mesmo. Então, não é, na pediatria, é muito bem avaliado porque a anatomia é diferente da criança e até por outras patologias, né? Então, quando é uhum, principalmente muito pequena, né? A gente fala criança mesmo assim, bebê, recém-nascido, porque tem crianças que vêm para casa, RN, eu já peguei broncodisplásico, ele vem com traqueostomia com 6 meses para casa. Então, uhum, assim, geralmente é uma traqueostomia, muitas vezes sem o cuff. Então, só para a gente entender que às vezes na pediatria a gente não vai ter o cuff. E a metálica também, né? É mais difícil a gente encontrar, né? É óbvio, a não ser que tenha já uma coisa, uma patologia, um prognóstico muito estabelecido, que nem a Sil falou e a colega aqui no, um câncer, às vezes acontece também, não é comum, mas às vezes tem uma doença que já está ali instalada, mas é muito mais difícil mesmo, né? E hoje em dia, né, Sil, me corrija se eu estiver errada, eu na parte de físio, mas a gente vê pouco traqueostomia metálica, né? é, Enfim, até por questões de higiene, a oxidação do material, né? Porque a gente sabe uhum, que a longo prazo é um material que também tem uma oxidação, né? A troca é diferente, mas mesmo assim, o peso, né, no isso, estômago do metal no estômago, ele é maior, então para o o paciente peso, né? acaba tendo mais lesão. Então são pequenos detalhes, né? Então assim, antigamente se via muito, né? A gente via a pessoa ocluía com o dedinho na rua, né? Às vezes era comum ver, a pessoa usava aquele negocinho, uma coberta, como se fosse um paninho para cobrir, e se vê ela ia falar, ela punha o dedinho na pessoas que eram conscientes, né? Enfim. É Então, normalmente câncer de cabeça e pescoço. isso, a gente via muito, o adulto, né? Então, hoje em dia, a gente é menos comum ver uma traqueostomia metálica. Então, para vocês entenderem, a gente citou, porque ela existe, sim, como a Sil colocou, mas não é uma regra. Hoje em dia já é um pouco mais difícil a gente ver um paciente com a traqueometálica. Óbvio que vocês vão encontrar, talvez, aí, mas não como antigamente a gente falava muito, né? Justamente por esses fatores, oxida, pelo peso, higiene, tudo aquilo que envolve. Eu só queria fazer esse paralelo que eu acho que é importante porque a gente está falando de traqueostomia e alguém aqui muitas vezes pode estar atendendo a pediatria, né? Como curiosidade também. E o importante, assim, de tudo isso, tudo isso da avaliação, enfim, não sei o quê, é, a gente precisa ter um propósito, né? Que é o raciocínio clínico e o Sim, planejamento terapêutico. Porque você avalia para quê? Para você ver o que está errado com o paciente. Para quê? Para melhorar, certo? Então você tem que pegar todas as informações que você obteve com aquela avaliação, ver tudo que está alterado, tudo que você pode fazer para melhorar aquilo, para você chegar no seu objetivo, certo? Você tem que ter começo, meio, o fim. Quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. é. Então, você tem que olhar, ver o que tá errado, o que você quer melhorar, o que é possível também, porque não dá para você ter um sonho de coisa inatingível, né? Que não vai dar. Pacientes crônicos, enfim, ou pacientes com doença progressiva. Mas o importante de tudo isso, é ter o raciocínio clínico e fazer o planejamento terapêutico. E outra coisa, ir reavaliando, né? Porque você está atendendo, mas você pode ir reavaliando o seu paciente para ver o que ele precisa. Então, isso é muito importante. É Eu isso. acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, Sil,
Muito obrigada, é sempre uma Imagina. alegria, né, te agradecer. A gente deixa aqui aberto para quem quiser fazer algum comentário aqui no chat, que pode perguntar. A ideia é essa mesmo, que a gente possa trocar, né, informações que todo mundo sai ganhando, o paciente, a gente como profissional, o familiar. Então, a ideia realmente é isso, que a gente possa compartilhar, né? Pessoal, compartilhe quando vocês veem o treinamento, né? Eu acho que é importante porque tem muitas pessoas que às vezes nem têm acesso, né? Assim, nem sabem. E às vezes é um tema tão relevante, né? Paciente em traqueostomia. A gente trouxe, inclusive, né, Sil, porque muitos pediram na lista de presença, como vocês devem ter preenchido hoje, viu que tem, realmente a gente sempre pede. Então, assim, compartilhe quando souberem. Vocês que já participaram hoje, todo mundo que participa sempre recebe pelo Simpla convite para novos treinamentos, mas acompanhe a gente pela nossa rede social, que é Life e Saúde underline domiciliar. Então, a gente sempre publica por lá os treinamentos, tá bom? E sempre também pelo Simpla, quem participou já recebe. Mas queria agradecer novamente, Silvane. É Sim, importante isso. Você falou, seguir na rede social, colocar lá o que você achou, que você tal, seguir a gente e colocar, né, suas observações, enfim, curtir e tal, e ver lá no YouTube depois, também tem, fica lá, né? Então, vocês podem seguir a gente, né? O canal do YouTube mantém o treinamento depois, acho que depois de 10 dias, não é? Não sei, acho que 10 dias, 7 dias, Sil, isso, 7 pessoal. dias. Várias pessoas perguntando, eu consegui responder de todo mundo. A aula ela é gravada, ela não é ao vivo, tá, pessoal? Justamente porque depois a gente edita para tirar o começo que a gente fica lá, põe a aula, Uhum, tira a aula, né? É uhum. só para ficar mais organizada, mas a aula fica disponível em 7 dias no nosso canal do YouTube. Tá bom? É na quarta-feira que vem. Estão perguntando aqui o material. Ele é enviado, a aula é Isso. enviada e o Referência certificado. bibliográfica Isso, o também. certificado também. Por isso que é importante vocês preencherem a lista que eu coloco aqui, porque o canal é esse, eu só tenho como enviar o nosso setor de qualidade se vocês preencherem tudo corretamente, o e-mail, né, os dados de vocês, porque a gente envia por lá também dentro de 7 dias. Esther, obrigada. Ela está elogiando, tem várias pessoas elogiando a aula. Ela falou que sempre participa dos treinamentos da Life e compartilha com as meninas fono do hospital onde eu acho que ela trabalha. Obrigada, viu? Legal, que bom. Tem gente estudante, ó, primeiro semestre de fono, Thalita falou que tá Legal, amando. que Gente, eu sou bom. suspeita para falar porque a Silvana é fera. Ah, Todo imagina. paciente que eu posso, ela sabe disso, a gente atende pacientes juntos, porque é uma profissional ímpar realmente, né? Quem, né, Obrigada. enfim, puder, que ela não divulga muitas coisas dela, mas acompanhe pela nossa rede social que a gente coloca, né? A É, Silvana é uma profissional muito competente, não estou aqui, realmente faz a diferença, né, no dia a dia dos profissionais e tem muita experiência, então vale muito a pena aí. Estou colocando novamente a lista que pediram, coloquei aqui. Como faço para obrigada. colocar meus dados? Essa lista é o link, um link do Google, é só preencher por aqui, tá bom? O E é nosso legal Insta, vocês, pode falar, Sil. desculpa. E é legal vocês receberem o material e as referências bibliográficas, porque tudo que a gente vai fazer, que a gente se propõe a fazer, tem que ser baseado em evidência, Sim. né? Então, a ciência está acima de tudo. Então, não são achismos. Então, assim, por que são 14 dias? Tem embasamento teórico nisso, né? Por que saturação 88? Por que 92? Tem embasamento teórico. Então, tudo é baseado em evidência. Então, é Sim, fonoaudiologia baseada em evidência. não são vozes da nossa cabeça. É, isso mesmo. Tem um porquê. Tem o porquê. Então a gente sempre deixa a referência lá para vocês também, tá bom? Perguntar aqui qual é o Insta da Life. É Life e Saúde. Life e Saúde, underline domiciliar. Eu coloquei aqui a Shalana. Amei, foi super interessante. Voltarei mais vezes. Explicação super detalhada. Ela também tem bastante estudante, ó, estudante do Legal, primeiro semestre de fono. Legal mesmo. legal, legal. Que Muito bom. legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Sil, pra gente. Meninas, minha gratidão por essa aula. Sou estudante.
do primeiro semestre de fono e ela também é técnica de enfermagem e trabalha na assistência. Olha que legal. Que legal, É muito isso que a bom. gente gosta, assim, porque é uma troca mesmo, para quem, né, já atua, para quem vai atuar, para quem é apaixonado pela assistência domiciliar como a gente, porque a gente é suspeita, né, Sil, eu acho. Nossa, adoro, nossa, adoro. Suspeita, porque Há mais de 20 anos, eu adoro. também já estou há mais de 20 anos também, né? É, Mas é gostoso, né? muito Ó, bom. estudante do segundo semestre, Giovana, obrigada, viu, Giovana? Elogiando também a aula, Sil. É só Obrigada. agradecer mesmo, o pessoal acompanha. O próximo treinamento agora que a gente tem é para junho, ele é sobre prescrição de exercício, ele é voltado para físio, tá? É sobre prescrição de exercício físico. Mas a gente já tem a programação, né? Se para o próximo semestre são mais dois treinamentos que a gente tem. Se eu não me engano, é agosto Uhum. e setembro ou outubro, né? Acho que é outubro. Acho que é outubro, acho que é agosto e outubro. Bianca, faço o curso técnico em enfermagem também. Nossa, quanta gente da enfermagem indo para fono, tá vendo? Gente, eu tenho físio também fazendo Tem. fono e tem bastante gente da enfermagem fazendo fono. Fico muito feliz, porque assim, se você for pensar, é uma profissão nova, né? Assim, É. entre aspas, né? Nova. É, não E, é tão pessoal, falta tradicional. profissional no mercado de fono, viu? Exatamente. A Amanda colocou que ela não conhecia o tema de traqueostomia, olha que bacana, né? E tem É, muito, muito paciente mesmo, né, tá. traqueostomizado para avaliação, né? Enfim, isso que a Silvana falou, às vezes, quando você avalia um paciente com traque e ventilação mecânica, não é para ver ali a alimentação, nada disso, mas para direcionar o prognóstico dele dali para frente. E isso é muito legal. Então, tem sim, né, muita muita indicação para essa avaliação, né, da fonoaudiologia para esse perfil de paciente. E tem gente que Sim, nem sabe que a fono trabalha com isso, não gente. É sabe exatamente, impressionante. exatamente. Mike colocou que sente falta de profissional nessa área de disfagia na área hospitalar, né? Aline, quinto semestre, sou agente comunitária da saúde. Olha que legal. Eu acho que tem gente aqui de vários lugares mesmo. É só agradecer mesmo, pessoal. Muito obrigada, realmente. O canal tá aberto, como a gente falou, 7 dias a aula tá disponível no YouTube. Segue lá no nosso. Eu deixei também aqui, tá bom, pessoal? O link do YouTube, deixei aqui nas nossas conversas. Então é só seguir lá. E a gente também, quando manda o certificado, a gente põe para vocês novamente para não ter erro. Tem muita aula, já tem aula da Silvana sobre avaliação de terapia Em direta e sonda. indireta, né, de sonda. Tem bastante coisa. Divulguem, porque tem de fisio, fono e TO. A gente tem uma do TEA que a gente fez com a terapia ocupacional, que é muito legal também. Então, tem bastante coisa no canal para quem tiver interesse. Ó, tem muita gente, ó, técnico de enfermagem, tá vendo? O último período, tá vendo? Oh, que maravilha! Ajudou E assim, bastante a aula, olha que legal. nas aulas, eu ficava muito brava, assim, logo que eu me formei, porque eu ia nos treinamentos, eu ia nos simpósios, eu ia nos congressos, e as pessoas não falavam o que elas faziam. Então, assim, você ficava lá 2 horas ouvindo a pessoa e a pessoa não fala. Você quer saber o que ela faz? Não tem que É, esconder. Você tem que sim, compartilhar, tem não que é compartilhar. verdade? Conhecimento tem que compartilhar, não é para guardar para você. Então, assim, eu falo os exercícios que eu faço, eu falo o que eu acho que funciona, o que eu acho que não funciona, o que eu acho que tem resultado, o que tem embasamento teórico, sim, o que é Sim, achismo, porque tem gente que acha que estimulação tátil térmica é do além, né? E não, e tem embasamento teórico. Então, eu falo os exercícios, assim, porque eu tinha ódio mortal de ir assistir uma palestra de 1 hora, de 2 horas, e a pessoa não falar o que ela faz. Eu ficava muito brava. sim. E é isso Então, mesmo. eu sempre falo tudo que eu faço. Isso mesmo. A Giovana falou que vai maratonar, que ela já se inscreveu no canal, e é isso mesmo. Tem aula de bandagem lá que a gente fez, né, Sil? Muito legal também. E é legal que tem umas que tem até temas semelhantes, parecidos, mas que foi feito porque, assim, cada momento é único, porque a troca é uma que nem as perguntas são outras, então vale a pena sempre assistir. Pessoal, boa noite, viu? Boa Obrigada noite. mesmo. Vou estar encerrando por aqui. Yasmin, obrigada, que mandou aqui mensagem agora. Sil, novamente, muito obrigada. Muito Eu que obrigada agradeço. mesmo. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, viu? E até uma próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.